Senhoras e senhores, vídeo 114 do canal. Só por esta marca de 114 vídeos eu mereço a sua inscrição, o seu like e o seu comentário. Já nos ajude a continuar o trabalho e chegarmos a 200, 300, 400 vídeos, enfim, continuarmos aqui. Beleza? Então, já vamos agilizar o nosso processo, vamos seguir a leitura da Bíblia, livro de Josué, capítulo 7. Mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante ao anátema, pois Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, e disse-lhes: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens e destruam a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque os habitantes são poucos. Assim subiram lá do povo cerca de 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram deles cerca de 36 e, havendo-os perseguido desde a porta até Sebarim, bateram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste a este povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Oxalá nós tivéssemos contentado em morarmos além do Jordão. Senhor, que direi depois de que Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os moradores da terra ouvirão, e cercando-nos, exterminarão da terra o nosso nome. E então, que farás pelo teu grande nome? Respondeu o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra? Israel pecou, eles transgrediram o meu pacto que lhes tinha ordenado. Tomaram do anátema, furtaram-no e, dissimulando, esconderam-no entre a sua bagagem. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto se fizeram anátema. Não serei mais convosco, senão destruíres o anátema do meio de vós. Levanta-te e santifica o povo, e dize-lhe: Santificai-vos para amanhã, pois assim o Senhor, o Deus de Israel, anátema há no meio de ti, Israel. Não poderás suster-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anátema. Amanhã, pois, vós chegareis segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor tomar se chegará por famílias. A família que o Senhor tomar chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E isso que for tomado com o anátema será queimado no fogo, ele e tudo quanto tiver. Porquanto transgrediu o pacto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e foi tomada por sorte a tribo de Judá. Fez chegar a tribo de Judá e foi tomada a família dos Zeraitas. Fez chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, e foi tomado Zabde. Fez chegar a casa de Zabde, homem por homem, e foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, se não me ocultes. Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e eis o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Então Josué enviou os mensageiros que foram correndo à tenda. E eis que tudo estava escondido na sua tenda, estando a prata debaixo da capa. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, aí a prata, a capa e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, jumentos e ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará a ti. E todo Israel o apedrejou, queimaram-nos no fogo e os apedrejaram. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. E o Senhor se apartou do ardor da sua ira. Por isso se chama aquele lugar até hoje o Vale de Acor, ou Acor. Agora a pronúncia eu não tenho certeza, pessoal. Bom, aqui então uma situação
como Deus já havia avisado em Deuteronômio que o povo de Israel iria contra as palavras dele. Ele disse para não tomar o anátema, foram lá, tomaram o anátema e depois não conseguiram dominar a terra, porque apenas o fato do roubo, né, da adoração, da vontade de Acã de pegar alguns itens que ele achou que eram importantes, que eram bons, fez com que a maldição chegasse ao povo e o povo não conseguisse vencer a batalha na subida do morro, né? Então, aqui Deus deixando claro que seguir todas as etapas tem que ser o caminho para o povo de Israel, do contrário, maldições irão acontecer. Vamos para Josué, capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Olha que te entreguei na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo para que vós tomareis os despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se com toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valorosos e os enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: ponde-vos de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, mas estai todos vós apercebidos. Mas eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. E eles sairão atrás de nós, até que tenhamos afastado da cidade, pois dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. E vós saireis da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos entregará nas mãos. Logo que tiverdes tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, fazendo conforme a palavra do Senhor. Olhai que vou-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles foram à emboscada, colocando-se entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantando-se Josué de madrugada, passou o povo em revista. Então subiu com os anciãos de Israel adiante do povo contra Ai. Todos os homens armados que estavam com eles subiram e, aproximando-se pela frente da cidade, acamparam-se ao norte de Ai. E havendo um vale entre eles e Ai. Tomou também cerca de 5.000 homens e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. Assim dispuseram o povo, todo arraial ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. Marchou Josué naquela noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu isto, ele e todo o seu povo se apressaram, levantando-se de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel, ao combate ao lugar determinado defronte da planície. Mas ele não sabia que achavam uma emboscada contra ele e atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel fingiram-se feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Portanto, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E seguindo eles após Josué, afastaram-se da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem Betel, nenhum que não saísse após Israel. Então deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende para Ai e lança que tens na mão, porque eu te entregarei. E Josué estendeu para a cidade a lança que estava na sua mão. E tendo ele estendido a mão, os que estavam da emboscada se levantaram apressadamente do seu lugar e, correndo, entraram na cidade e a tomaram. E apressando-se, puseram fogo à cidade. Nisso, olhando os homens de Ai para trás, viram a fumaça da cidade que subiu ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra eles. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles que estavam na cidade lhes saíram ao encontro, e assim os de Ai ficaram no meio dos israelitas, estando estes de uma e de outra parte. E feriram-nos de sorte que não deixaram ficar nem escapar nenhum deles. Mas ao rei de Ai tomaram vivo e trouxeram a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto para onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada até serem consumidos, então todo Israel voltou para Ai e feriu ao fio da espada. Ora, todos os que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, isto é, todos os de Ai. Pois Josué não retirou a mão que estendera com a lança até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra que o Senhor ordenara a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai,
e a tornou num perpétuo montão de ruínas, como é até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou no madeiro, deixando ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, lançaram-no à porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras brutas, sobre as quais não se levantara ferramenta, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também ali na presença dos filhos de Israel, escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, a qual este escrevera. E todo Israel, tanto estrangeiro como natural, com os seus anciãos, oficiais e juízes, estavam de um e de outro lado da arca perante os levitas sacerdotes, que levavam a arca do pacto do Senhor. Metade deles em frente do monte de Gerizim, e outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, dantes ordenara, para que abençoassem o povo de Israel. Depois leu em alta voz todas as palavras da lei, e a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, os pequeninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Então, depois da primeira tentativa frustrada, aqui no capítulo 8, de fato, o povo de Israel tomou e destruiu a cidade de Ai, matando a toda a população, dominando alguns itens, gado e alguns bens ali, e pegando o rei como refém para depois ser enforcado ao fim do dia, ser tirado da forca e jogado em frente o seu cadáver à cidade de Ai. E por fim, Josué, fazendo a lei que foi escrita por Moisés nas pedras, também escrevendo o detalhamento desta lei nas pedras, conforme a palavra de Deus. Vamos agora para Josué, capítulo 9. Depois sucedeu que, ouvindo isto todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa, na baixada e em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Ora, os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera a Jericó e a Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram embaixadores, tomando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e recozidos, tendo nos seus pés sapatos velhos e remendados, trajando roupas velhas. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Somos vindos de uma terra longínqua. Fazei, pois, agora pacto conosco. Responderam aos homens de Israel a estes heveus: Bem que pode ser que habiteis no meio de nós. Como, pois, faremos pacto convosco? Então eles disseram a Josué: Nós somos teus servos. Ao que lhes perguntou Josué: Quem sois vós e de onde vindes? Responderam-lhe: Todos teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. E tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai nas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora pacto conosco. Este nosso pão tomamo-lo quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora seco e bolorento. Estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E esta nossa roupa e nossos sapatos já envelheceram em razão do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram de provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez paz com eles, e também fez um pacto com eles, prometendo poupar-lhes a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. 3 dias depois de terem feito pacto com eles, ouviram que eram vizinhos e que moravam no meio deles. Tendo partido os filhos de Israel, chegaram ao 3º dia às cidades deles, que eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Mas os filhos de Israel não os mataram, porquanto os príncipes da congregação lhes haviam prestado juramento pelo Senhor, o Deus de Israel. Pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Mas os príncipes disseram a toda a congregação: Nós lhes prestamos juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não lhes podemos tocar.
Isso cumpriremos para com eles, e poupando-lhes as vidas, para que não haja a ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Disseram, pois, os príncipes: vivam. Assim se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. Então Josué os chamou e disse-lhes: por que nos enganastes dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver servos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Respondendo a Josué, disseram: porquanto foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vós. Temíamos muito pelas nossas vidas por causa de vós, e fizemos isso. E eis que agora estamos na tua mão. Faz aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, ele lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, de sorte que estes não os mataram. Mas, naquele dia, Josué fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, no lugar que ele escolhesse, como ainda o são. Então aqui no capítulo 9, há um movimento bem parecido com outros tipos de cultura e histórias que nós vemos de as guerras, as dominações de terrenos fazem com que pessoas fiquem de um lado e grupos de familiares e tribos, povos fiquem de outro, como aconteceu aqui no capítulo 9, embora uma população meio que tentou enganar Josué e a maldição iria cair sobre eles, mas eles se colocaram à servidão do povo de Israel. Veremos como será toda essa definição e continuidade das tribos e guerras nos próximos capítulos. Certo, gente? Era essa a nossa proposta de hoje. Conto com sua inscrição, o seu like e o seu compartilhamento para ajudar a crescer o canal. Ficamos por aqui, até o vídeo de amanhã.